Efésios capítulo 4, verso 11. Todos acharam? À medida que você for achando, diga amém. Amém. Pastor Benê já achou. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, verso 11 em diante diz assim: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Somente até aqui. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos chamou, Ele nos equipou e nos deu para servir o corpo dele. Uma fala que é muito comum aqui na casa é que Deus não dá igreja para homens, Deus dá homens para as igrejas. Então nós pastores estamos aqui não pensando que somos donos de alguém ou de instituição ou de coisa alguma. Na verdade o que nós somos servo, é isso que nós somos servos. Estamos aqui para servir, e é assim com todos os ministros. A Bíblia nos ensina também em Efésios, no capítulo 1, verso 4, se eu não me engano, o apóstolo Paulo nos ensina a viver de acordo com a vocação que nós fomos chamados. Eu lembro de uma foto que eu tinha quando criança, eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, eu falo dela de vez em quando, e eu estava engravatado com uma Bíblia embaixo do braço, e eu falava para minha mãe assim: eu quero ser pastor. E desde criança eu sempre me senti vocacionado para isso. E depois eu fui crescendo, a gente brincava de culto lá com os meus vizinhos que também serviam a Cristo, né, as criançadas. Aí a gente adorava, a gente fazia o nosso culto, depois a gente fazia a ministração da palavra. E na verdade aquilo já era algo que o Senhor estava despertando em nós. E quando eu fui para a adolescência, acabei saindo por um pouco de tempo do trajeto que o Senhor tinha traçado para a minha vida. E eu voltei para o Senhor com esse entendimento: eu fui chamado para ser um pastor. Mas os irmãos que me conhecem há mais tempo e sabem de como era a minha vida antes de ser um pastor, eu já queria viver de acordo com o meu chamado. Então eu não preciso de um óleo na minha cabeça para viver de acordo com a vocação que eu fui chamado. Se eu entendi quem eu sou no corpo, eu preciso começar a viver de acordo com quem eu sou no corpo antes do óleo vir. Até porque o óleo vem por uma confirmação daquilo que você já está sendo. Por isso é importante que a gente guarde bem esses versículos, e principalmente esse, que fixe bem na nossa mente, que eu preciso viver de acordo com a vocação que eu fui chamado. Eu só consegui me casar, e casar bem, com a Pri. Todo mundo percebe que eu casei bem, né? Que parece que eu orei muito mais. Dá para perceber que eu casei bem, mas eu casei assim, e para honra e glória do Senhor, realmente é um casamento abençoado, mas porque antes de me casar, eu vivi como se fosse casado. Eu tive uma temporada na minha vida de entendimento que eu deveria viver me guardando para minha esposa. Muito mais do que antes, porque eu me guardava também na minha adolescência, mas não com esse entendimento. Mas quando essa chave virou na minha mente, eu comecei a viver de acordo com a vocação que eu fui chamado. Fui chamado para ser pastor, vou viver como pastor. Fui chamado para ser marido, vou viver como marido. Se eu fui chamado para ser pai, vou viver como pai. Antes de ser. Porque o Senhor vai confirmar aquilo que nós já estamos fazendo, as nossas atitudes, o nosso comportamento, vai dizer aquilo que nós somos já na eternidade. Amém? E agora uma coisa importante, nós estamos pastores, nós estamos ministros, nós estamos servos. Por quê? Porque pastor mesmo é Jesus. Então nós não levamos os homens para homens. A gente não pega a igreja e vai trazendo ela para nós, e vai falando: olha, você precisa... Não, a gente não tem esse modelo. O nosso objetivo, meu irmão, é te levar para Jesus. Então, conselhos que eu dou para os nossos irmãos: escuta tal pastor. Vai lá na internet e ouve essa mensagem. E gente, não são todos os pastores que têm a coragem às vezes de deixar a igreja ouvir uma outra voz, um outro pastor. Mas a gente precisa ter esse entendimento que a igreja não é nossa. Na verdade o corpo é orgânico e ele precisa se movimentar, e cada um precisa preencher o lugar que ela está. E que as lacunas que estão abertas no corpo, lembra? Dessa mensagem, os irmãos da casa lembram? Que cada vez que abre uma lacuna no corpo de Cristo, ou seja, um espaço vago, o Senhor vai fazer movimentações que façam esses espaços ficarem preenchidos. E nós entendemos a obra do Senhor.
Essa mensagem, ela está sendo pregada desde dezembro, quando a gente começou a falar aqui sobre discernimento do corpo numa Santa Ceia. Na Santa Ceia de dezembro a gente falou sobre o discernimento do corpo. E eu vou refrescar a memória dos irmãos de casa, mas vou falar com os irmãos que não são da casa, que nós falamos aqui que o corpo de Cristo, ele precisa ser discernido para que você não tome da ceia do Senhor indignamente. E o que é discernir o corpo? É quando eu tomo pão, eu tomo o cálice, eu entendo que essa refeição não é uma refeição comum. Esse é um discernimento vertical, pastor Benê. Porque eu entendo isso no Senhor. Eu tomo aquela refeição como algo espiritual para mim. Mas eu tenho como ter também um discernimento horizontal, que é quando eu entendo quem o meu irmão é no corpo de Cristo. E quem eu sou no corpo de Cristo. Então eu começo a entender o corpo e discernir o corpo de acordo com como ele é no lugar onde nós estamos inseridos para ministrar a palavra. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Glória a Deus. E olha, nós precisamos conservar esse entendimento, que a ceia do Senhor, ela nos dá uma mensagem, ela nos traz uma mensagem de discernimento do corpo e de comunhão com os nossos irmãos. Por isso que aqui na casa, todo culto de ceia, depois do culto de ceia a gente faz um almoço, porque a gente aumenta esse tempo de comunhão, esse tempo de mesa com os nossos irmãos, porque a gente entende que o Senhor Jesus ceava na mesa com seus discípulos, e isso para nós tem sido uma bênção. Agora vamos continuar na palavra aqui onde nós estávamos falando que o Senhor levanta os ministros, levanta pastores, apóstolos, mestres, profetas. Tem um propósito para que o Senhor nos levante. E o propósito está esclarecido aqui nessa passagem que nós lemos de Efésios capítulo 4, verso 11 em diante. O apóstolo Paulo diz assim que nós fomos chamados e levantados por Deus para aperfeiçoamento dos santos. Amém? Então, querido, nós temos uma missão, nós temos uma obra, nós temos um objetivo, temos um propósito. O Senhor nos chamou e nos levantou para que todo o corpo de Cristo seja aperfeiçoado por meio do nosso serviço, do nosso ministério. Essa palavra aperfeiçoado, olha que coisa legal, gente, isso é muito legal, isso é muito interessante. Essa palavra aperfeiçoado, na raiz dela é catartismos, lá do grego. E essa palavra significa colar osso no osso. Os pastores foram chamados para inserir um irmão que pode estar vindo para a igreja, que não faz parte do corpo de Cristo ainda. Nós ministros, diáconos, pastores, fomos chamados para ligar as pessoas no corpo. Colar osso no osso. E talvez você possa estar vindo aqui para essa casa pela primeira vez e você pode estar até com a sua vida toda quebrada. Nós vamos colar osso no osso. Se a palavra do Senhor te alcançar, se o ministério que o Senhor nos deu te alcançar, se aquilo que o Senhor depositou sobre nós tocar o teu coração e você receber aquilo que está sendo derramado aqui do altar, eu tenho certeza que o Senhor é capaz de colar osso no osso e restaurar todas as coisas na sua vida. Mas o significado principal dessa palavra de colar osso no osso é ligar as pessoas no corpo. Isso de forma prática, como é que é, pastor? Poxa, eu conheço a Flávia, conheço a Camila e sei que as duas poderiam ser grandes amigas. Eu venho, Flávia, vem cá, deixa eu te apresentar uma bênção aqui. Aí eu falo, Camila, ó, essa é a Flávia, essa é a Camila. Liguei osso no osso. Depois eu vou falando assim, Flávia, eu estou vendo que você tem uma vocação para isso, tem uma vocação para aquilo. A gente vai despertar você para o ministério. E aí a gente vai desenvolvendo as pessoas para que nós tenhamos uma igreja saudável, onde todos possam se sentir discípulos do Senhor verdadeiramente. Porque nós não estamos numa igreja procurando encher um culto de domingo. Amém, meus irmãos? Olha, de verdade, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens se eu vier aqui o domingo pregar para vocês, vocês vierem aqui entregar uma oferta para que a porta fique aberta. De verdade. Por quê? Porque não é esse o propósito, não é esse o objetivo é que todos nós nos tornemos igreja dia após dia, e a cada reunião nós sejamos cada vez mais equipados pelo Senhor, para que a gente possa ser igreja aqui e ser igreja lá fora. Esse é o nosso objetivo. O objetivo é que você esteja inserido no corpo, que você esteja colado no osso, que você passe por esse aperfeiçoamento, por esse catartismos, em nome de Jesus, amém? A edificação do corpo é um outro objetivo dos ministros. Queridos, quando nós recebemos irmãos que
estão começando na obra, no ministério, estão começando uma caminhada com o Senhor, nós precisamos entender tudo aquilo que ele precisa crescer e ajudá-lo nisso. Algo que nós temos pregado aqui no meio dos irmãos é que nós estamos vivendo um tempo de muita clareza, de transparência, mas de verdades com gentileza, onde a gente seja capaz de falar tudo que o nosso irmão precisa ouvir de um jeito que não ofenda e não machuque ele, mas que faça ele ser edificado, que faça ele crescer no Senhor. E isso precisa estar movido em muito amor, porque quando a gente tem uma carga de amor muito grande pelo nosso irmão, a gente é capaz de falar qualquer coisa para eles e que não vai ofender, não vai machucar. O nosso irmão pode, às vezes, na hora de ser corrigido, ele pode ficar triste consigo mesmo, mas ele não vai poder ficar triste com quem corrigiu. Por quê? Porque veio com amor. Quando vem com amor, não dá para ficar triste. A correção, quando ela vem com amor, na verdade, ela mostra mais amor ainda. E ela faz os nossos irmãos crescerem e serem edificados. E eu já falei aqui, né, o que é ser edificado, o que é um edifício, o que é uma edificação. É algo que está sendo construído. E sabe, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que segundo Jesus Cristo nós também somos. E o que eu entendo por isso, é que nessa edificação do corpo, o Senhor Jesus é o alicerce, o Senhor Jesus é o fundamento de toda a igreja, mas nós somos as paredes, nós somos as lajes, nós somos o telhado, porque nós somos o que o Senhor Jesus também é, e nós somos uma continuidade daquilo que Ele começou nessa terra. Esses dias nós estávamos ouvindo uma ministração e algo chamou a atenção da Mel. Ela falou assim: papai, por que o pastor está falando que Jesus não precisa da gente? Eu falei: porque Ele não precisa. O Senhor Jesus, Ele não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele nos dá a honra e a graça de participarmos daquilo que Ele está fazendo, mesmo sem precisar, porque quem precisa dEle somos nós, mas Ele nos dá essa graça de podermos participar da missão dEle, para trabalhar junto com Ele, no plano eterno que Ele traçou para a humanidade. Nós temos um lugar para chegar com esse aperfeiçoamento e com essa edificação, e o lugar onde nós devemos chegar é na medida da estatura de Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala no verso 13 de Efésios 4. Chegarmos à medida da estatura de Cristo. Cristo, Ele é o homem perfeito. Um grande erro de muitos crentes é entender que o Senhor Jesus, Ele era diferente de nós. Eu quero clarear isso na tua mente, meu irmão. Jesus, Ele não era diferente de nós. A Bíblia fala que Ele esvaziou-se de si mesmo, porque o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses 2,5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, Ele deixou a divindade e veio ser homem. Por que a gente prova que Jesus era homem? Porque Ele não estava em dois lugares ao mesmo tempo. Jesus na terra sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu calor, sentiu frio. Deus sente frio, gente? Deus sente calor? Deus sente fome, gente? Deus sente sono? A Bíblia fala que o guarda de Israel não tosqueneja, ele nem cochila. Amém, gente? Então a gente entende que o Senhor Jesus, Ele veio como homem para nos dar um modelo, para nos dar um padrão. E aí, o nosso trabalho como ministro é levar os nossos irmãos para esse entendimento que nós precisamos estar na medida da estatura de Cristo. Então eu vou chegar no Lucas, cara, falta isso para você ser mais parecido com Cristo. Lucas, falta mais um pouquinho para você ser parecido com Jesus, aperfeiçoa isso, muda isso. Cara, Jesus fazia assim. E aí o Lucas: legal, pastor, vamos para cima, eu vou começar a criar novos hábitos e vou ficar mais parecido com Jesus. Porque o ideal é que as pessoas olhem para nós, e como olharam para os discípulos que estavam em volta de Jesus no dia que Ele foi crucificado, e as pessoas vejam em nós aqueles homens, o que aqueles homens dizem. Às vezes a minha boca não acompanha o meu pensamento, às vezes a cabeça vai muito rápido, perdão, irmãos. A gente fala até assim, né? Vamos por partes. Se acalma, querido, se acalma. Aqueles homens que estavam ao redor dos discípulos e dos apóstolos, agora bem pausadinho, ficou bonito, né? Eles olharam e falaram assim: ei, não são aqueles os que andavam com Jesus? Ei, não é você um daqueles galileus? Ei, não é você?
Então quando o mundo olhar para mim, quando o mundo olhar para você, meu irmão, eles têm que ver em nós a medida da estatura de Cristo. Aleluia, as pessoas vão olhar para nós e você parece com Jesus. Ei, tem alguma coisa diferente em você. Eu quero dizer o que tem diferente em você. Você é um discípulo autêntico de Jesus, que contemplou a glória dele e foi transformado em alguém mais parecido com Cristo. E a medida da estatura de Cristo está sendo impressa em você em nome de Jesus. A obra do Espírito Santo de Deus é pegar a forma chamada Cristo, pegar essa massa chamada Benê, essa massa chamada Lucas e colocar nessa forma. Só que a massa é maior do que a forma, meu irmão. Então o Senhor Jesus, imagina o nosso amigo Espírito Santo como um padeiro, pegando uma massa e colocando dentro de uma forma. Só que está sobrando massa, pastor Benê. Aí ele vai falando assim, peraí, para caber na forma chamada Cristo, tem muita coisa que não pode aqui, ó, vou tirar. Aí ele vem tirando os pecados, ele tira o egoísmo, ele tira a mentira, ele tira a inveja, e ele vai fazendo a gente cada vez mais parecer, até que a gente caiba nessa forma, e as pessoas olhem para nós e vejam a glória de Cristo em nós, amém? Cristo vivo é a esperança da glória, Cristo vivo em mim, Cristo vivo em você, é Cristo vivo no meio do corpo, através dos ministros que o Senhor levantou, para que as pessoas possam ver a glória de Deus através de mim, através de você, querido. Aleluia, esse é o nosso chamado. Fomos chamados para sermos ministros da reconciliação. Eu ouvi uma frase esses dias, a gente pregou sobre alegria aqui há 2 cultos atrás, que o povo do Senhor tem que ser alegre. E eu ouvi uma palavra esses dias falando assim, que um crente que não é alegre, ele é um difamador do evangelho. Por quê? Porque onde Cristo estava, só religioso que se incomodava, mas as pessoas se apaixonavam por ele. Os religiosos se incomodavam porque tinham inveja. E neles não havia o Espírito. Neles só havia a lei. Neles só havia a religião mesmo. Mas as pessoas, os pecadores, os que estavam em volta, o povo, onde Jesus passava, falava, quem é esse, quem é esse, quem é esse? E meu irmão, você carrega essa glória do Senhor em você, porque o Espírito de Deus que estava sobre Jesus, é o Espírito de Deus que está sobre a sua vida, querido, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar um pouco sobre cada um desses ministérios, para nós entendermos melhor qual é a movimentação de cada irmão dentro da igreja. Eu tenho um jeito de memorizar os 5 ministérios de Efésios capítulo 4, essa agora vai ser uma aula aqui, tá gente, que a gente dava para as crianças lá na igreja. O apóstolo que o Senhor levanta, que a Bíblia fala aqui, é aquele que consegue alcançar todos os outros 4 ministérios. Amém? Apóstolo, ele alcança todos os 4 ministérios. O profeta, ele indica a direção. O evangelista é aquele que vai mais longe, quando você estica a mão é aquele que consegue alcançar mais longe. O profeta, ou o pastor, ele tem uma aliança com Deus de cuidado com a igreja. E o mestre é aquele que vai mais fundo no nosso ouvido. Porque ele fala com profundidade. E esse é o jeito da gente ministrar e ensinar as crianças assim, como a gente memoriza os 5 ministérios. Mas olha que legal, gente, às vezes a gente está caminhando com o Senhor e a gente muitas vezes não sabe o que é um apóstolo. Não sabe o que faz um diácono. Não sabe o que faz um presbítero. E não tem nada de errado você não saber, porque talvez ninguém tenha te ensinado. Mas chegou a hora da gente aprender sobre isso, amém, queridos? Então, de forma muito pedagógica, vamos lá. Apóstolos, o que os apóstolos fazem? Ele principalmente implanta igrejas. É uma pessoa que ministra com sinais, maravilhas e prodígios. Isso é, ele flui muito bem nos dons de poder. O apóstolo cuida também de convocar reuniões administrativas com os presbíteros para cuidar da saúde da igreja em vários aspectos. E nisso tem facilidade, pois é alguém que faz conexões no corpo de Cristo, com mais facilidade do que os outros, né? Gosta de ver a igreja nascendo e crescendo de forma saudável. E um exemplo que nós temos de apóstolo é Paulo. Paulo, quando ele foi preso em Roma, ele viu uma oportunidade de abrir uma igreja. E aí prendiam ele e falavam assim, amém, amém, estamos presos aqui, encarcerado, e isso é uma oportunidade da gente pregar o evangelho dentro dessa cadeia. E aí, pregava. Quando o apóstolo Paulo estava com Silas, eles cantaram louvores ao Senhor e as cadeias se quebraram. Eles não saíram correndo. E o homem foi para se matar, ele falou assim, não, estamos todos aqui. Ninguém foi embora. As cadeias se quebraram, mas na verdade quem precisava ser solto, quem precisava ser liberto era aquele guarda. E o Senhor Jesus levantou um apóstolo para ir naquele lugar e edificar uma igreja numa casa, porque ele falou assim, eu quero saber o que eu posso fazer então, para ser salvo. Aí Atos 16:31, o apóstolo Paulo responde assim, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e serás salvo. Aleluia.
E ali começa uma igreja, ali nasce uma igreja. Através de um homem evangelizado, nasce uma igreja do Senhor, porque aquele homem iria transferir em outras pessoas aquilo que o apóstolo tinha começado. Apóstolo é uma pessoa, Benê, que tem, como você, por exemplo, Benê, tem muitas conexões. Apesar de você ter mais um veio profético, né, do que apóstolo. Apóstolo e profeta andam assim, né, um do lado do outro, né? Mas o pastor Benê é um profeta. E o apóstolo, ele é parecido com o Benê nisso. Nisso ele é parecido, porque ele tem muitas conexões. Então aquela coisa que eu falei, do exemplo que eu falei agora há pouco, de conectar partes do corpo, o apóstolo faz isso com muita facilidade. O que faz o profeta? O profeta, ele é capaz de discernir alguns eventos futuros. Tende a proclamar aquilo que está latente no coração de Deus para a maioria. Menos preocupado com o que as pessoas pensam a respeito da mensagem que ele carrega. O profeta está muito mais preocupado em obedecer o Senhor naquilo que ele quer comunicar ao corpo. Profetas tendem a gastar mais tempo em oração, adoração, são mais místicos e fluem tranquilamente nos dons de revelação, né, que são os dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e de profecia. Este quer, acima de tudo, ver a igreja em obediência, santidade, em alinhamento com Deus. E nós temos um exemplo entre os apóstolos, que é o apóstolo João, que foi o único livro profético escrito no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Então a gente entende que aquele homem, profeta João, recebeu cartas corrigindo a igreja e depois falando das coisas vindouras, daquilo que o Senhor está por fazer ainda na eternidade. E a gente percebe uma movimentação profética na vida do apóstolo João. Ele era muito mais profeta. E queridos, o profeta, ele tende a prestar muito mais atenção na voz de Deus e comunicar isso ao corpo, do que se preocupar se as pessoas vão ficar tristes ou chateadas com aquilo que ele está para comunicar. O profeta, ele tem um entendimento que é muito melhor agradar a Deus do que agradar os homens. E o que a gente percebe é que profeta e pastor tem essa grande diferença. Porque a hora que o profeta vem com a mensagem, ele arranca a espada da bainha e corta. É necessário o corte. Só que a Bíblia fala que aquele que abriu a ferida, também fechou. Então vem o pastor. O pastor é aquele cara do cuidado. O pastor é aquele que conta as ovelhas. O pastor é que está pregando aqui em cima e está pensando, fulano de tal não veio hoje. Quando eu chegar em casa tem que lembrar de ligar para ele. No meio da mensagem ele está pensando nisso. O pastor olha e fala assim, eita, aquele irmão já tem 2 domingos que não vem. O que está acontecendo? Será que o irmão está triste com a gente? Eu preciso falar com ele. Então o pastor fica assim, sabe? Porque o pastor é aquele do cuidado. O pastor é aquele que fica rodeando as ovelhas. Ele fica sempre prestando atenção se as ovelhas estão saudáveis. Vamos ler o que a gente escreveu sobre os pastores aqui, ó. Os pastores é o que mais deve representar Deus como pai, ou como um irmão mais velho, né? Ou Jesus como um irmão mais velho. Pois na família são esses que exercem mais cuidado. E é exatamente isso que o pastor faz. O pastor é um ministro que conta as ovelhas, sente falta quando alguém não vai ao culto, e assim que pode ele entra em contato para ver o que aconteceu. Tende a se preocupar muito com a saúde espiritual dos irmãos e dos seus alicerces em Cristo. Geralmente é um amigo para todas as horas, e tem sempre uma palavra ou uma oração para a situação que os irmãos possam enfrentar. O pastor gosta de ver a igreja bem cuidada. E o exemplo que eu tenho de pastor é Jesus. E eu falei que apesar do pastor representar um pouco mais de paternidade, eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. O Senhor Jesus nos alertou, não chame na terra ninguém de pai. Nós estávamos numa mesa ontem e falamos sobre isso. O Senhor Jesus nos ensinou, não chame ninguém de pai. Por quê? Porque é muita responsabilidade para quem é chamado de pai, e ele não vai conseguir suprir. O Senhor Jesus nos explicou, ele falou assim, pai é o seu pai que está no céu. Ele é pai. Então os pastores, apesar de ter essa vocação, esse chamado, esse cuidado como um pai cuida dos filhos, ele não pode exercer uma paternidade. Agora é lógico que existe pessoas que usam essa linguagem, mas falando de um cuidado, e a gente entende tudo isso e respeita essa movimentação que muitos homens de Deus têm oferecido hoje na nação, para os pastores mesmo. Eles oferecem paternidade, cobertura espiritual. A gente crê que sim, há como exercer esse cuidado, mas é um alerta que eu dou para os irmãos da casa. Não chame ninguém de pai, porque isso foi um conselho do próprio Jesus e está bem claro na Bíblia. Entenda que o pai é o pai que está no céu, e tenha seu pastor como um irmão mais velho, tenha o seu pastor como alguém mais maduro do que você, que possa te ensinar e te levar para mais perto do Senhor Jesus. Evangelistas,
Alguém impulsionado por Deus para a proclamação do Evangelho de forma muito mais graciosa, tende a ser mais agradável em suas palavras e conta mais com a simpatia das pessoas, tanto dentro quanto fora da igreja. O evangelista é capaz de tornar a mensagem do Senhor mais simples e acessível aos que nunca tiveram contato com a palavra, a fim de que sejam alcançados rapidamente pela obra da salvação. Este gosta de ver a igreja cheia. Gente, evangelista é muito legal. Eu me sinto bastante assim evangelista. Eu sei que não é essa a minha vocação plena, assim, falar eu sou evangelista mesmo, mas eu gosto demais. Sabe aquele cara que quando você está numa fila assim, ó, e ele puxa assunto? O evangelista é esse cara. O evangelista, se está calor, uma vez eu ouvi um evangelista fez isso, o pastor Benê. Estava calor, aí o irmão, ó, a pessoa do lado falou para ele assim, nossa, tá calor, né? Ele falou, tá, rapaz, pior vai ser no lago de fogo para quem não aceitar Jesus. Tudo ele faz virar para Jesus, tudo ele vira motivo para Jesus, tudo ele faz voltar para Jesus. Eu me lembro de uma fila também da Caixa Econômica, uma vez eu estava lendo a Bíblia no aplicativo, as pessoas não perceberam que eu estava lendo a Bíblia, aí eu li algo assim, e falei assim, para Deus nada é impossível. Eu lembro da passagem que eu li foi essa. Só que Jesus estava falando de salvação, porque os discípulos falaram que era muito difícil alcançar a salvação se fosse naqueles termos que Jesus estava dando. E aí Jesus falou, mas para Deus nada é impossível, por quê? Porque a salvação vem do Senhor. Aí eu virei para uma senhora do meu lado e falei assim, escuta aqui, senhora, bom dia, tudo bem? Bom dia. Deixa eu perguntar, o que a senhora acha desse negócio do crente, que o cara faz uma arruaça na terra, faz tudo errado, daqui a pouco ele fala, virei crente. Ela, é estranho, né, é esquisito, não sei o quê. Eu falei, mas olha o que a Bíblia fala aqui, ó, vem cá. Eu já parei em fila de supermercado, orando para uma mulher, a moça do caixa falou assim, ai, peraí, só um minutinho, deixa eu só fechar o caixa. O caixa fechou os olhos assim, vai. Gente, é porque quem tem um veio evangelístico, em tudo vê uma oportunidade de falar de Jesus. Eu fui num filme uma vez no cinema, e passou um filme do Apocalipse. Falei, pronto, já pregou todinho, é só fazer o apelo. Levantei no final do filme, pessoal, vem cá, presta atenção aqui, parei o cinema. Olha aqui para mim. A Bíblia fala que haverão 2 numa cama, um será levado. Haverão 2 no campo, um será acolhido. Mas o outro fica. Quem tiver com Jesus vai subir. E esse dia que vocês viram no filme vai acontecer. Quem quiser vir para Jesus, vem aqui que eu vou fazer uma oração por você. Porque a gente leva Cristo em todos e para todos. Gente, tudo tem que virar uma oportunidade de falar do Senhor. Eu costumo falar para os irmãos da igreja, se alguém fala para você que está com dor de cabeça, meu irmão, essa pessoa está pedindo uma oração e você não sabe. Estou com dor de cabeça, deixa eu orar por você, então você vai ver o que Jesus é capaz de fazer. Senhor Jesus, cura essa dor de cabeça. O evangelista, ele é alguém que flui naturalmente e muito facilmente nos dons de cura, nos dons de milagre, de fé. Por quê? Porque você vai ver lá naquelas cruzadas evangelísticas na África, o que os evangelistas precisam? Evangelistas precisam de poder, que daí o Senhor dá poder a eles, que eles manifestem cura, manifestem ressurreição de mortos. Chegam pessoas mortas naquelas cruzadas, milhões de pessoas, e falam assim, olha, meu filho morreu, ele, em nome de Jesus, volte à vida, volte, o menino renasce, ele ressuscita. E por que o Senhor Jesus dá isso para os evangelistas? Porque os evangelistas pregam com poder para que alcancem mais pessoas. Então um dom espiritual que o evangelista vai fluir muito bem são nesses dons de milagres, de fé, de maravilhas, prodígios, de cura, para que o nome do Senhor seja levado a todos. E os mestres? Os mestres são aqueles que ensinam, são muito dedicados e apegados ao estudo da palavra e de livros que os auxiliem. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, uma coisa interessante sobre o mestre. Ele gosta muito mais da Bíblia e do estudo do que das pessoas. Eu vou falar uma coisa para vocês, o mestre ele tem essa tendência. A gente vê o Luciano Subirá, eu posso falar publicamente de um outro pastor, porque ele mesmo assume isso. Ele fala assim, eu não sou muito chegado com gente, assim, eu gosto de Bíblia, Ele é um pastor, cara, mas ele não tem paciência com pessoas, ele gosta de estudar. E é alguém que ensina com uma maestria, com louvor, ele é fora de série, ele é muito pedagógico, muito claro no ensino. Ele é um mestre, nitidamente, claro que ele é mestre. Mas o mestre tende a gostar muito de focar nos estudos. Se tiver como ele escolher entre ler um livro em casa ou ir para um futebol, ele vai para o livro. O mestre ele é dedicado aos estudos, ele gosta disso, ele faz pesquisas minuciosas para descobrir tudo o que puder a respeito das verdades de Cristo. Foi chamado para ensinar os irmãos sobre qualquer assunto que possa edificar o corpo. Quando recebe a graça do Senhor de ser bem didático e pedagógico, faz assuntos difíceis serem entendidos até pelos leigos. E o prazer dele está em ver a igreja muito bem equipada e preparada para a sua missão.
Glória a Deus. O ensino tem esse propósito. O ensino, ele é o tronco do corpo. É aquele que protege os órgãos vitais. O ensino garante que a igreja não fique num lugar de doença, num lugar de manipulação, num lugar de problemas. O ensino garante que a igreja se firme no Senhor Jesus. O ensino é muito importante. Ele precisa caminhar com todos os outros dons. E os diáconos, que fazem os diáconos, esse ministério a gente gosta muito dos diáconos. Eu e a Pri, eu sinto muito que algumas igrejas hoje chamam de staff. E a gente brinca aqui em casa, que eu falo aqui na igreja, né? O Renan fica brincando comigo porque ele sabe que eu não gosto. Ele fala assim, aqui não vamos chamar os diáconos de staff, o pastor. Fala, não vai não. Chama de voluntário. Eu não tenho nada contra isso. É uma movimentação da igreja nova, da igreja moderna. É uma movimentação. Mas eu gosto tanto dessa palavra diácono porque ela tem significado. Diaconia significa serviço. E sabe que o diácono, ele é guardião. O diácono, ele é servo. O diácono, ele é protetor da ordem. Vamos ler o que a gente escreveu aqui para não perder nada do que a gente escreveu. Eles são servos, eles são menores na terra, eles são maiores no reino, são ministros, guardiões, autoridades de Deus para a conservação da ordem, são cheios do Espírito Santo. Porque uma coisa é importante, o diácono não é aquele que fica na porta só dando bom dia, o diácono não é aquele que fica só olhando os carros no estacionamento, o diácono é ministro e ele é cheio do Espírito Santo. O diácono, ele é uma voz na igreja, que precisa ser ouvida e respeitada. Por quê? Porque o diácono é aquele que conserva a ordem. Então, quando o rapaz do louvor quiser deixar muito escura a igreja, o som muito alto, o diácono vai falar assim, ei, está fora de ordem já, pode baixar, já ficou muito alto esse som. E ele tem essa autoridade. O que o ministro de louvor tem que fazer? Baixar a cabeça e falar assim, senhor. Por quê? Porque o diácono, ele é alguém que vê a igreja, porque o diácono, ele quer ver a igreja bem cuidada, em todos os sentidos. O diácono quer ver a igreja bem cuidada, o templo, o lugar bem cuidado, mas as pessoas bem cuidadas. Essa é a vocação do diácono. E o melhor exemplo que a gente tem de diaconato na Bíblia é Estevão. Não sei se vocês conhecem a história dele, mas a Bíblia fala que ele foi levantado porque os apóstolos estavam com problemas na hora de servir a mesa. Eles falaram assim, não é bom que a gente pare de pregar para servir a mesa, então levantem homens cheios do Espírito Santo para fazer isso. Então levantaram Estevão, e levantaram muitos outros diáconos naquela época, e Estevão foi um dos primeiros mártires do Evangelho. Estevão, em Atos capítulo 7, ele prega a Bíblia toda, diante de homens que estavam já com pedras nas mãos para apedrejar ele. Ele fala assim, olha, o Senhor Deus criou todas as coisas, o homem pecou contra Deus, e aí Deus fez uma aliança com Abraão, e ele vai embora, ele vai fazendo a Bíblia toda. Ele fala assim, até que um dia veio Jesus Cristo para remir o homem do pecado, e vocês mataram ele. Olha a autoridade de um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, um ministro cheio do Espírito Santo, falou com homens que estavam com pedras nas mãos, vocês crucificaram esse Jesus, mas nele é salvação, e se vocês olharem para ele, vocês serão alcançados. Sabe quem estava assistindo essa pregação? Paulo. A Bíblia fala logo na sequência a conversão de Paulo como foi. E há alguns estudiosos que dizem isso, a Bíblia não deixa muito claro, mas alguns estudiosos dizem que Paulo participou do momento do apedrejamento de Estevão. E depois Paulo foi levantado como um dos apóstolos. E Estevão, quando ele foi apedrejado, ele falou assim, eis que eu vejo os céus abertos e o Senhor Jesus à direita de Deus Pai, o Cordeiro de Deus à direita de Deus. O diácono, ele tem essa vocação de conservar a ordem, de ser um guardião. E eu gosto até de enfatizar essa autoridade que Deus deu para os diáconos, porque nós, quando éramos crianças, a gente tinha até um versículo que a gente pensava assim, né? Era um versículo nosso, não era da Bíblia não, a gente falava assim, resistiu o diácono, que a gente era bagunceiro, mas a gente fazia futebol com latinha na rua, que era rua sem saída na igreja que eu ia quando eu era criança. A gente pegava as latinhas para a rua, aí o diácono, todo mundo para dentro, vamos embora, bora, começar o culto, não sei o quê. Na minha época, o diácono podia levar para a mãe puxado pela orelha. Ó, imaginou? Seu filho sendo levado assim, querido? Você imaginou seu filho sendo levado por alguém pela orelha assim, ó, falou, ó, aqui, tá aqui seu filho aqui, ó. Falou, mas nem eu puxo a orelha do meu filho como você puxa. Não, na nossa época não tinha isso não. Na nossa época o diácono, ó, chegava o rei, porque ele é o guardião. Sabe, todo mundo ficava com medo do Marcão, né, do Zé Marco. Todo mundo ficava com medo do Moisés. Os diáconos que a gente conhecia quando era criança, né? Todo mundo ficava com medo, por quê? Porque os homens eram bravos, amém? Ministros de louvor, eles conduzem a igreja na adoração ao Senhor, principalmente através da música, são sensíveis à presença de Deus, habilidosos para tocar e cantar, se desenvolvem bem,
se desenvolverem bem o seu chamado, trabalharem unidos e entrosados com o Espírito Santo, serão libertadores no meio da igreja. Querem ver a noiva apaixonada por Jesus. Um exemplo de ministro é Davi, e a gente fala sobre serem libertadores porque o louvor tem esse poder. Quando o ministro está cheio do Espírito Santo, o ministro de louvor está cheio do Espírito Santo, ao tanger e ao cantar, cadeias são quebradas, demônios são expulsos, somente pela vocação, pela voz que o Senhor deu para o ministro de louvor. E por último eu quero falar sobre os presbíteros, que na verdade para muitos é o mesmo que pastor. Eles são conselheiros que auxiliam os demais ministérios nas decisões da igreja, sejam elas administrativas ou espirituais. Vistos também como pastores, são irmãos mais velhos no sentido de maturidade, que ajudam os mais novos também a se desenvolverem na sua fé cristã. Também são ministros da palavra que fluem muito bem na diversidade dos dons do Espírito. Quer que a igreja esteja sempre segura no Senhor. E um exemplo que a gente tem de presbítero é Gaio. A terceira carta do apóstolo João foi escrita todinha só para Gaio, e ele é um exemplo de presbítero para a casa do Senhor. E eu quero falar agora, para finalizar essa mensagem, chamar aqui os homens e mulheres que nós vamos levantar, sobre o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo todo, e por isso eu peço que você continue comigo, porque é muito importante que a gente leia essa passagem e entenda o que o Senhor está pedindo àqueles que serão levantados como ministros. 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo também deve governar bem a sua família, sabendo educar os seus filhos, a lhes serem submissos com todo respeito. Verso 5, porquanto se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Verso 7, também é necessário que tenha um bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Quanto aos diáconos, da mesma forma devem ser honrados, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé, com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabonem, que exerçam o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os seus filhos e a própria casa, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escrevo-te essas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém. Obrigado por vocês terem ido comigo. Fizemos o devocional do dia. O que eu vejo aqui, queridos, é que há somente uma questão que o apóstolo Paulo levanta como habilidade. E todas as outras questões estão ligadas a caráter. Então, não se engane. Não se preocupe em levantar pessoas que são habilidosas. Se preocupe em levantar pessoas que têm caráter. Se preocupe em levantar pessoas. Essa é uma voz do Senhor para a igreja. Essa é uma voz do Senhor para mim. Não se preocupe em levantar pessoas que são habilidosas. Se preocupe em levantar pessoas que têm caráter. Lógico que pode vir, a habilidade também é um requisito. Porque fala assim, ele precisa manejar bem a palavra. Mas é a única coisa que ele pede sobre habilidade. Precisa manejar bem a palavra. Agora o restante, quando a gente olha para esse trecho de 1 Timóteo capítulo 3, que seja um homem de mulher só, que seja pacífico, que seja bondoso, que seja hospitaleiro, que seja isso, falando tudo sobre caráter, falando tudo sobre
o comportamento dele como cristão. E o que nós queremos deixar bem claro aqui é que nós entendemos que os irmãos que estão sendo levantados na casa nessa manhã para servirem o corpo são irmãos que nós conhecemos já há um bom tempo, estão caminhando conosco há um bom tempo, e nós sabemos que há uma intenção e uma inclinação do coração deles para o Senhor. Eles estão inclinados para o Senhor. E o que nós queremos sim é que as pessoas entendam que nós estamos fazendo isso com muito cuidado, porque nós temos sim um cuidado com o corpo, com a igreja do Senhor, e que nós entendemos que esses irmãos são irmãos irrepreensíveis no Senhor, e que eles vão ser conservados assim para a glória de Deus. Amém, queridos? Eu quero chamar aqui já o Vitor, a Vitória, o Renan, a Amanda, a Pri, se puder. Eu vou começar com os 4, pastor Benê, Vivi. Para a honra e glória do Senhor, queridos, nós temos esses meninos aqui, né? A gente pode falar meninos, eles são solteiros ainda, são novos, mas o Senhor nos deu uma direção para levantarmos o Renan, a Amanda, o Vitor e a Vitória como líderes na casa, como alguém que está cuidando de um departamento. E o Senhor Jesus confirmou através de uma palavra do Judson. Nós estamos andando desde o final do ano passado numa movimentação que o Senhor colocou muitas palavras em nossos corações a respeito dessas mudanças que o Senhor está fazendo aqui na casa. E nós fomos assistir essa mensagem do Judson, e tudo que nós estamos falando desses dias, o Judson falou lá também. E uma das coisas que o Judson falou: levantem os jovens, unjam os jovens, unjam aqueles que estão com menos de 30 anos, menos de 35 anos, unjam eles, derrama óleo sobre eles, levantem eles como ministros, levantem eles como líderes, porque é um tempo onde o bastão vai sendo passado de uma geração para outra. É legal que o pastor da casa tem 34, eu estou enquadrado aí nos jovens também, segundo a palavra profética, né? Eu tenho 34, ainda estou dentro da agenda do Senhor sobre essa questão da unção para essa galera aqui. E, queridos, eles são amigos nossos já há muito tempo, e é um prazer e uma honra caminhar com eles. E nós entendemos que o Senhor Jesus chamou o Renan, a Amanda, o Vitor, a Vitória para pastorearem a casa do Senhor, e que eles estão só dando mais um passo em direção a esse ministério. Eles estão vivendo de acordo com a vocação que eles foram chamados. Hoje não são levantados como pastores aqui, mas eles têm o entendimento de que eles são chamados para isso, e vão viver de acordo com a vocação que foram chamados. Porque a Amanda, ela cuida da igreja muito bem. A Amanda é alguém que se preocupa com os irmãos. O Renan é alguém preocupado também com toda a questão da infraestrutura, de que quando os irmãos chegarem tudo certinho, tudo funcionando. O Vitor e a Vitória têm mostrado uma facilidade e um acesso com os jovens e adolescentes. Então a gente começa a entender, eu comecei por esse caminho. Hoje a gente está pastoreando a casa. Eu fui tio de escolinha por 10 anos, era o tio Dani. Olha os alunos, olha os alunos que me chamam de tio Dani. Já é homem já, né? Mas depois eu fui para o Ministério de Jovens, e cuidando dos jovens o Senhor me ensinou a pastorear, e eu percebi, eu e a Pri, a gente perdeu o acesso com os jovens e adolescentes. Não é que a gente perdeu, vamos falar com clareza, não é que a gente está falando que aqui é um ambiente de clareza e transparência, mas assim, o Vitor e a Vitória estão tendo muito mais essa graça do que nós. É lógico que quando a gente fala aos jovens, eles nos escutam, eles dão acesso, mas comparado ao Vitor e a Vitória, a gente entendeu, chegou o momento de passar o bastão. Chegou o momento de levantar a próxima geração. Chegou o momento de levantar os próximos, aqueles que vão dar continuidade naquilo que o Senhor chamou para fazer. Eu quero pedir para o pastor Benê, pastor, que o Senhor conduza um momento de palavra, de oração aqui, pela vida dos nossos irmãos, junto com a igreja, né? E nós vamos orar junto com eles também. Nós vamos derramar óleo sobre eles, e eles serão levantados hoje como ministros líderes do louvor e líderes dos jovens. O Renan e a Amanda vão cuidar dessa questão do louvor. A Amanda sempre está auxiliando a gente ali nas mídias, e isso faz parte desse momento de adoração, né, com o data show e tudo mais. Mas a Amanda é importantíssima para você, né, Renan? Não tem jeito, cara.
A Amanda é a melhor parte desses dois aqui, gente. Se eu deixasse só, se eu pegar a Renan e falar assim, Renan, vou te ungir a líder de louvor, ninguém vai conseguir falar com ele no WhatsApp, ele não vai marcar reunião, não vai marcar ensaio. A gente precisa muito de você, minha irmã. A Amanda resolve tudo isso pra gente, com uma maestria, com uma organização muito boa. A Amanda é ótima. E o Vitor e a Vitória serão levantados como líderes de jovens, que estarão à frente desse ministério, pastoreando os nossos adolescentes. E essa casa é uma casa que entende a importância de cuidado geracional. A gente tem um cuidado com as crianças, tem um cuidado específico com os adolescentes, tem um cuidado específico com os jovens, porque a gente entende que todos eles precisam ser alcançados pelo Evangelho, e para cada um deles há uma linguagem. E a gente vai falar essa língua em nome de Jesus. Amém. Pastor Benê. Bom dia. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Se coloca sobre os seus pés. Viemos de Caíba hoje para celebrar esse dia, né? Talvez você não saiba, a gente chegamos aqui em 2019 junto na transição que o pastor Leandro foi para Portugal, e eu e a pastora Viviane viu o Renan chegar aqui. E essa semana ele tem a liberdade, ele falou, pastor, queria te fazer um convite para estar aqui e tal. Eu falei assim, não vou garantir nada não. Pressionando o coração. E aí, ontem, a gente ligamos para o nosso pastor lá na cidade do centro de Bom Retiro. Falamos, amanhã nós não estaremos na casa, é Santa Ceia, nós vamos deslocar para Jundiaí. Então, para nós é um momento de celebração, esse momento. É um momento de celebração. Eu posso ouvir um amém? Não sei se você está feliz, mas isso te inspira a você estar feliz. Não sei se isso te deixa feliz, mas isso precisa te mover para a felicidade, porque eu vi o Renan chegando aqui sem instrumento, sem nada, acima do peso, hoje ele está abaixo do peso. Né? Melhorou. Posso ouvir um amém? Melhorou. Né? Eu falo para ele, eu tenho liberdade. O dia que ele foi no meu projeto, a gente tinha um projeto, né? E vai ficar gravado isso aqui, pastor Leandro, vai ficar gravado. E aí eu falei, gente, prepara uma mesa que eu vou receber um grande empresário aqui no projeto. E aí o Renan chegou lá, chegou de carro, tal, tinha acho que uma Montana na época. Chegou no projeto, aí fritamos 5 pão com ovo. E era 2,5 para cada. Na primeira tacada ele levou 3. Eu falei para os meninos, frita mais 5. Aí ele falou, moço, tá bom, rapaz, tá bom. Eu falei assim, meu Deus, eu perdi a briga. Mas isso não ficou registrado, essa intimidade. Então, eu queria, antes de mais nada, que você estendesse a mão para cá, porque eu tenho uma palavra sobre o coração dele, a pastora Viviane também, tem algo para liberar. Mas é por zelo. É por zelo. Repita comigo, Senhor Jesus, abençoa a vida do Renan, a vida da Amanda. Que o Senhor amplie a visão. Que a Casa COD e em Jundiaí possa haver uma manifestação na adoração. Que ele seja alguém responsável na adoração desta casa. Que ele encontre ministro, tocadores, homens, mulheres que vão compreender a voz do Senhor. Amém? Só um minuto, pastor Viviane. Eu queria fazer algumas declarações, liberações sobre a vida de vocês. Senhor, eu declaro que eles ouçam o céu, que eles transmitam que o céu está tocando, Senhor, ó Deus. Que eles sejam, Senhor, ó Deus, liberados nessa manhã para atuar, Senhor, ó Deus, na área do louvor, ó Deus, como nunca antes. Que venha esta unção,
Que eles possam caminhar, Senhor, ó Deus, neste lugar, no Senhor, ó Deus. Que eles entendam e compreendam, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nesta igreja, com essas pessoas. Que haja liberdade no Espírito, Senhor, ó Deus, sobre esta igreja. Eu declaro, Senhor, ó Deus, eu declaro, Senhor, ó Pai, que eles ouçam o céu como nunca ouviram. Que eles ouçam o céu como nunca ouviram. Que eles transmitam exatamente, cantem exatamente o que o Senhor quer ouvir. Eu declaro isso, que eles toquem, que eles estejam no lugar de sensibilidade, onde toquem o coração do Senhor. Jesus, alinha, Senhor, ó Deus, o coração do Renan com o seu, Pai. Que ele ouça as batidas do seu coração, Jesus. Eu declaro isso. Eu declaro um alinhamento. Senhor, que quando eles trocarem os instrumentos, que pessoas sejam libertas, curadas, saradas. Eu declaro sobre esta igreja este tempo, um novo tempo, eu declaro, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Eu quero, como nós lemos aqui, que eles passem por um tempo de experiência e depois de aprovados, eles sejam levantados. Quero saber se alguém aqui tem alguma coisa que enxerga no Renan e na Amanda que possa impedi-los de ocuparem esse lugar. Alguém? A igreja aprova esse ministério? Glória a Deus. A igreja aprova esse ministério? Quem anda perto do Renan e da Amanda sabe o coração que eles têm. O coração desses dois aqui é muito... Eles ensinam muito só com o coração deles. Andem perto do Renan e da Amanda, vocês vão ver. Eles são aqueles que a gente falou que são parecidos com Cristo. São parecidos com o Senhor Jesus. Eu aprendo com vocês. Eu aprendo com a sua humildade, Renan. Com a sua mansidão. Com o coração que você tem. O Senhor Jesus te vê como um homem aprovado. E você está avançando uma grande etapa na sua vida, meu irmão. Aleluia. Nós vamos falar agora sobre o Vitor e a Vitória aqui. E depois nós vamos ungir os 4 juntos aqui. Amém? Porque eu sei que esses meninos, eles têm uma aliança. Eles caminham nessa aliança. O Vitor, nós vimos ele chegando de quando ele ainda caminhava na igreja católica. Ele foi para uma outra igreja onde a gente congregava junto. E a gente foi vendo a transformação que o Senhor foi fazendo. Quando ele chegou, ainda com um jeito de menino, mas a gente já percebeu que ele era diferenciado. Era menino, mas olhando para um lugar de maturidade. Era menino, mas sempre querendo ser homem. E o Senhor está fazendo dele um grande homem. Ele vai consolidar isso com o tempo, vai crescer nisso cada vez mais. E a gente percebeu que a inclinação do coração do Vitor está em fazer o Senhor conhecido, em ver a igreja crescendo e avançando. E ele quer que os jovens se aproximem do Senhor e estejam prostrados aos pés do Senhor Jesus. Que os jovens que se aproximarem dele, eu sei que o coração dele é esse. O coração dele é que se os jovens que se aproximarem dele conheçam o Senhor Jesus e sejam conhecidos por ele. A Vic passou por um tempo de muita maturidade, de muito crescimento nesses últimos anos. Da mesma forma como o Vitor também amadureceu muito. Hoje nós vemos neles esses pastores que nós falamos agora há pouco. Nós vemos que eles podem sim ser levantados assim. Eles estão avançando, eles estão crescendo, eles estão subindo mais um degrau. E nós damos um bom testemunho da vida deles. Nós sabemos que eles estão vivendo dia após dia, enfrentando e vencendo tudo aquilo que está sendo colocado diante deles, para que o Senhor Jesus seja glorificado através da vida deles. E eu quero perguntar se alguém aqui na igreja tem alguma coisa contra, se alguém tem alguma objeção em levantarmos eles como ministros. E eu quero saber agora, em nome de Jesus, se a igreja aprova esse ministério. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? O Vitinho é um garotão top. A casa dele, ele não sabe, mas a casa dele foi um lugar de avanço aqui. Às vezes ele queria fazer um churrasco,
Eu me lembro que eu estava saindo da igreja um dia, ele me ligou e falou assim, eu queria fazer um churrasco na minha casa, mas só vou fazer se você vir. Eu falei, que responsabilidade. Eu pensei que os irmãos eram os convidados, mas é por causa do coração. Então eu queria declarar sobre a sua vida, Vitinho, que esse tempo, essa troca de bastão, que está sendo passada nessa corrida, que o bastão não caia. Que você não seja motivo de escândalo. A Bíblia diz que ai por quem vier os escândalos. Melhor seria fosse que colocasse uma pedra de moinha sobre o seu pescoço e se atirasse ao mar. Jesus não falou para pegar 2 pedras, ele falou para pegar uma. Então eu declaro que nesse tempo de equação, que você não precisa saber tudo, mas que você se adeque a cada dia. E que seus pés continuem velozes. E que a sua voz continue, amplie um som de alcance. Não precisa copiar o que os outros estão fazendo, só precisa andar na envergadura que o Senhor colocou. E eu já estou feliz só pelo despertamento, porque você nunca vai ter pessoas, o tanto que você quer, para você fazer o que você quer. Sempre Deus vai levantar pessoas para que corram atrás daquilo que é para ser feito. Então, eu estou feliz. Amém? Eu declaro nessa manhã um tempo de velocidade, um tempo de ampliação. Eu declaro que assim como a gente viveu na sua casa, aquela harmonia, aquela alegria, aquele ambiente, que haja leveza no seu ministério, que haja leveza ao seu falar, que haja leveza ao seu desempenhar, que nesses dias você não seja só um líder de jovem, mas você seja um companheiro, que você seja um companheiro, seja um filho dessa casa, seja alguém entendendo, seja alguém ampliando. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós declaramos sobre a vida do Vitinho, Senhor. Tudo que o Senhor tem liberado para ele viver nesse lugar. Tudo que o Senhor tem liberado para ele viver aqui na COGE Brasil, Pai. Nós declaramos, Senhor, por tudo aquilo que já foi ministrado, por todas as palavras, Senhor. Essa casa tem uma palavra de farol, Senhor. E que ele seja um farol para os jovens aqui nessa manhã. Que ele seja um farol para essa vizinhança. Que ele seja um farol para tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Que as próximas conferências de jovem, elas sejam de uma tonalidade de farol, Senhor. Que ele possa levantar, correr atrás do perdido, do caído, daquele, Senhor, que o pai, a mãe não vê mais, Senhor, esperança. Deus, dê a ele discernimento, dê a ele de madrugada sonhos proféticos, dê a ele nome de pessoas para orar, dê a ele sensibilidade profética. Por isso, Espírito Santo, nós não desacreditamos daqueles que estão sendo levantados pelo Senhor, nós não desacreditamos daqueles que são levantados pelo Senhor, nós não desacreditamos daqueles que estão sendo levantados pelo Senhor. Por isso, meu Deus, meu Pai, o Senhor confunde. O Senhor confunde aquele que acha que sabe com aquele que acha que não sabe. Por isso, nessa manhã, Senhor, levanta o Vitinho como uma voz profética aqui. Levanta ele, Senhor, como uma voz profética para cuidar dos adolescentes e dos jovens, que ele seja uma referência nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor? Eu vou declarar sobre a vida de vocês. É um tempo de velocidade. É um tempo de velocidade. Vocês vão caminhar como nunca caminharam antes. Vai ser um tempo muito veloz. Muito veloz. Vocês vão fazer muitas coisas. Em um tempo menor. Muito mais. O que vocês fizeram até agora não é capaz. Vocês não têm entendimento do que vocês vão caminhar daqui para frente. Vocês vão caminhar em passos firmes, fortes. E sobre a tua vida, é um tempo de maturidade, amadurecimento. Você vai direcionar corações. Eis que vem um novo tempo. O medo não vai te parar. Se joga, se joga. Tem muitas coisas preparadas para vocês para este tempo. Vocês foram guardados para este tempo. Estão preparados, estão capacitados. Quando o Senhor chama, o Senhor capacita. Vocês estão capacitados.
Aleluia. A igreja, estendam suas mãos para cá. Quero pedir que o Renan, o Vitor, a Amanda, a Vitória se ajoelhem aqui. Nós vamos ungí-los para ocuparem esse lugar de liderança em nome de Jesus. Pai, diante do testemunho da igreja, do testemunho dos irmãos que estão aqui, e nós cremos, Senhor, diante da Tua presença, nós estamos agora, Senhor, levando os nossos irmãos para um nível de maior responsabilidade, mas também, Senhor, nós entendemos que é o Senhor quem já está equipando e capacitando cada um deles, Pai. E em nome de Jesus, a unção que está sobre vocês, é a unção que ensina tudo o que vocês precisam saber. Em nome de Jesus, não procurem profetas para ouvir o Senhor, procurem o Senhor para ouvir o Senhor. Procurem profetas para confirmar o que o Senhor está falando, porque o Senhor vai falar ao coração de vocês. E em nome de Jesus nós oramos e pedimos, Espírito Santo de Deus, que essa unção seja confirmada pelo Senhor, que o Senhor possa derramar esse óleo, Senhor, sobre a cabeça deles, que o Senhor possa confirmar aquilo que o Senhor está fazendo hoje, Senhor, levantando-os como ministros da adoração, Senhor. Eu oro por uma graça, Senhor, ao tanger os instrumentos. Eu oro por uma graça, Senhor, ao cuidar das pessoas que estão fazendo parte do ministério de louvor. Eu oro por uma graça, Senhor, ao tanger e ao cantar. Senhor, eu oro por uma graça, Senhor, ao compor músicas. Eu oro, Senhor, pelo cântico novo. E em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, um ministério forte, um ministério sadio, um ministério que tem essa identidade, dessa mansidão que o Renan carrega, dessa humildade que o Renan carrega, mas de uma preocupação em fazer aquilo que vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Então sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Vocês precisam é dele, vocês não precisam de homens para fazer, vocês precisam do Espírito Santo para fazer, e os homens o Senhor vai levantar, os homens o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, cuide dos seus, ame-os até o fim, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Senhor, nós declaramos, Pai, sobre a vida do Vitor e da Vitória, Senhor, uma unção do Senhor, Pai, poder do alto, Senhor, palavras que venham do céu, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Que assim, Senhor, como nós oramos agora há pouco pelo Renan e pela Amanda, Senhor, que haja, Senhor, uma audição sensível, Senhor, ouvidos sensíveis à voz do Senhor, mas que também na boca tenha uma espada afiada, Senhor. Em nome de Jesus, uma clareza ao falar, uma clareza no orar, uma clareza ao pregar a Tua palavra, Senhor, e uma habilidade que venha do céu sobre tudo aquilo que eles estão fazendo. É o Senhor quem é capaz, é o Senhor quem está fazendo até hoje, Senhor. E em nome de Jesus, eles não terão falta de nada para fazer aquilo que o Senhor está chamando eles para fazer. Os pés velozes do Vitor, Senhor, o Senhor já preparou, o Senhor já colocou as asas, Senhor. Ei, rabalava cheire, caminhalamassu. Senhor, eu creio, Senhor, o Senhor já levantou, Senhor, para esse tempo de velocidade, Senhor, esse tempo de velocidade, Senhor, e esse tempo de condução dos corações. Em nome de Jesus nós cremos, Senhor, que os Teus filhos estão sendo levantados hoje, Senhor, como aqueles que olham para o ministério pastoral, e que o Senhor vai preparar dia após dia, para que eles ocupem esse lugar no corpo, e façam isso para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E sobre tudo isso que nós oramos, sobre esses filhos, Senhor, sobre esses irmãos mais novos, Pai, esses filhos do Senhor, e esses irmãos mais novos nossos, Senhor, nós oramos, Pai, para que tudo o que foi declarado, seja para a glória do Teu nome. O ministério deles, Pai, vai servir para glorificar o Senhor, em nome de Jesus, amém. E a igreja celebra ao Senhor. Esse é um dia de festa, meu irmão, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Faz um solozinho ali para nós, faz um solozinho ali bonito para nós. Aleluia, rapaz do céu. Pastor Viviane, aleluia. Quero nessa manhã aqui, aproveitar essa oportunidade, o pastor Leandro deve estar assistindo lá, beijão para Portugal aí. Queria orar pelo pastor Daniel, pela sua esposa, a pastora Priscila. Vem para cá.
pastor Viviane. Eu não sei se vocês sabem ou não, a gente chegou junto nessa casa em 2019. Eu estava servindo o pastor Luiz Germínio no ministério ali em Campinas, e a gente encontrou o pastor Leandro aqui, ali em Campinas, desde 2018. E quando o pastor Leandro foi para a transição para Portugal, a gente veio junto como presbítero. Eu era presbítero, o Dani, o Eudes, a Vanessa, e a gente veio para cá. Então, eu queria dizer para você que está aqui, fazem 5 anos que eles estão aqui nesse ambiente. E os 5 completam um ciclo. Então, eu queria ouvir a voz de vocês abençoando a vida desses pastores. Alguns veem porque são amigos, outros veem porque Deus trouxe. E não tem problema na amizade, porque no meio da amizade Jesus também fez um milagre. A Bíblia diz que quando Jesus ia na casa do seu amigo Lázaro, ele ficava à vontade. Talvez você veio por causa da amizade, mas no meio da amizade Deus proporcionou um recurso maravilhoso chamado ressurreição. Então, eu quero aproveitar esse momento aqui, porque eu estou feliz. Essa semana a gente se falou, ele estava até resolvendo algumas coisas. Ele falou, não, eu joguei a senha fora porque eu quero falar com você. Então, eu estou muito feliz por esse momento. Eu não sei quando é a oportunidade que a gente vai ter de voltar aqui de novo, mas eu quero declarar um tempo novo sobre a vida do pastor Daniel, sobre a vida da pastora Priscila. Eu declaro que debaixo dessa unção aqui, que está sendo derramada, levantada, desses homens, dessas mulheres que estão sendo os pioneiros, os primeiros, que haja, Senhor, uma movimentação profética para essa casa. Que como o pastor Leandro e a pastora Karine receberam uma palavra que esse lugar seria o farol, Senhor. Que eles sejam os homens e as mulheres que estão dando a manutenção para que o farol clareie os homens e as mulheres dessa cidade. Pessoas que não estavam prosperando nessa casa, filhos que estavam com medo que nesse tempo dessa gestação, desse cuidado, que haja uma movimentação de acelera. Por isso eu declaro o favor do Senhor sobre a vida do Daniel. Eu declaro, Senhor, que o seu coração seja o coração mais parecido com o de Cristo. Que o seu coração seja o coração mais parecido com o de Cristo. Que as suas amizades sejam as amizades mais parecidas com a de Cristo. E eu declaro que aquele homem e aquela mulher que estão aqui verão a multiplicação desse lugar, verão a ampliação desse lugar. Por isso, Senhor, toda reforma que está acontecendo aqui fora nessa avenida, ela aponta aqui para dentro também. É um tempo de reforma aqui nesse lugar, onde as avenidas estão mudando, a casa também será mudada. Por isso nós declaramos sobre a Acorde Brasil, através da vida desses pastores, uma acelero, uma via profética, um lugar, Senhor, que na mesa, Senhor, os filhos são tratados, as filhas são tratadas. Erga a sua voz, igreja, Acorde, começa a declarar uma palavra de bênção sobre a vida desse pastor, sobre a vida dessa pastora. Começa a declarar, é o som da sua voz agora. Comece a orar. Oh! Sim. Declaramos vento profético. Declaramos, Senhor, que não haverá aborto. Nós declaramos, Senhor, maturidade sobre a vida do pastor Daniel, sobre a vida da pastora Priscila. Nós declaramos, Senhor, uma visão, uma cor de alinhamento com a COD, Senhor, Portugal, com a vida do pastor Leandro. Nós declaramos, Senhor, que nada vai atrapalhar os seus filhos. Nós declaramos, Senhor, que aquele homem e aquela mulher que chegou aqui cansado se recuperará, haverá refrigério. Por isso, Senhor, nós declaramos, Senhor, que os lugares vazios sejam ocupados. E nós declaramos profeticamente, assim como está havendo uma manutenção, uma reforma aqui nessas avenidas,
que haja uma reforma aqui dentro, que haja um manuseio da parte de Cristo. Por isso eu declaro você que chegou aqui doente, que seja curado. Eu declaro que você que chegou aqui de alguma forma desacreditando, que haja fé sobre a sua vida. Eu declaro que nesses dias Deus aumente o nível, de revelação, de profundidade. Eu declaro que o acomodismo vai cair por terra nesse lugar. Eu declaro que nesses dias os filhos que estão aqui sendo cuidados por eles vão andar numa visão ampla, vão fazer aquilo que não precisa ser feito. Vocês vão ir mais longe, vocês não vão esperar a voz de comandos, vocês vão fazer, porque estão no mesmo comando. Eu declaro sobre essa casa, sobre essa manhã, um tempo novo. Assim como o Senhor levantou esse casal para esse tempo, eu me alegro, eu celebro, Senhor. Eu celebro com esse pastoreio, eu celebro com essa unção. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, pastor Benê. Deus te abençoe, meu irmão. Você é uma voz para a nossa casa. Eu reconheço a voz profética que você carrega. Eu reconheço o ministério e a unção profética que está sobre você. Você é uma voz para mim. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor Benê. Aleluia. Eu quero pedir que venha aqui à frente Rogerinho, Silvia, Rony e Lide. Por favor, Levi. Gostaria de chamar aqui também, por favor, a pastora Sônia. A pastora Sônia é uma grande amiga nossa, casada com o pastor Rubens. São companheiros de caminhada. Podem vir mais para cá. São companheiros nossos de caminhada. Nós fomos levantados praticamente no mesmo tempo como pastores na casa onde a gente atuava, né, pastora Sônia? E o pastor Rubens e a pastora Sônia é um casal que a gente tem no nosso coração com muita admiração, no sentido de que a pastora Sônia é uma mulher muito séria com a obra do Senhor, muito cuidadosa com a obra do Senhor, conserva um temor. E a pastora Sônia e o pastor Rubens vieram exercendo um cuidado sobre o Rogério e a Silvia. Mas faz todo sentido ligar ao corpo o Rony e a Lide, apresentando vocês aqui também, pastora Sônia, porque a pastora Sônia e o pastor Rubens começaram pelo diaconato. Eles foram chamados para pastores, mas eles são diáconos até hoje, né, pastor? É assim que a gente vê, né? Sempre servindo, né? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Engraçado, né? Deus, ele é tão maravilhoso. Ele vê em mim e você o que ninguém vê. E quando as pessoas acham que você, na casa do Senhor, só um pilar ou alguém sentado, Ele já olha para você como diaconato, como levita, como pastor, como presbítero, e Ele nos levanta. Quando a gente tem um chamado, foi o que o pastor Dorniel falou, estava explicando aqui, as pessoas olhavam para mim e falavam, você tem cara de pastor. Eu falava, eu estou longe, eu nem quero saber disso, não quero saber de diaconato, não quero saber de nada. Mas eu sempre levei a obra do Senhor com muito amor e temor, que vai criando dentro do coração algo maior que a gente. E aí nós somos chamados para ser diaconato, para servir o diaconato, e eu servi com muito amor. Depois nós fomos levantados para ser pastores, para a honra e glória do Senhor, e eu continuei sendo do diaconato, porque eu sou uma pastora que sirvo, que limpo a igreja, limpo o banheiro, sirvo a ceia e faço de tudo um pouco. O Senhor, Ele precisa de verdadeiros adoradores. Ele chama eu e você para nós temos um chamado, mas quando tiver um lugar que está faltando uma brecha, o Senhor conta com você naquele lugar. Então, se você foi chamado para diaconato, que o Senhor venha dar visão de diaconato, de águia para você, que você venha fazer a obra do Senhor com excelência. Se vocês foram chamados, levantados como pastores, não é fácil ser líder, não é fácil ter um chamado, mas o Senhor chama aqueles
desiste. Nós levamos pancada, vamos puxando uma perna, vamos faltando um braço, mas nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. E nessa manhã, Senhor, o céu está em festa. Nessa manhã o céu está em festa, porque tem pessoas aqui sendo levantadas para fazer a obra do Senhor. Você quis parar, o inimigo quis parar, mas o Senhor trouxe você aqui. O Senhor te chamou. E quando você coloca a mão no arado, querido, não larga. Quando você pensar em parar, olhe para o céu. Quem te chamou está no céu. Quem te chamou acredita que você é capaz de fazer. Em nome de Jesus. E que essa casa seja abençoada. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, principalmente os meus amigos, que vão ser, acho que, do diaconato. Que o Senhor venha abrir a visão de vocês. Da visão espirituais, que quando vocês olharem um lugar, olhar uma pessoa, que o Senhor venha dar visão para você ver a necessidade de cada um. Que o Senhor conta com você. Que o Senhor abençoa vocês como pastores. É uma honra ver aonde o Senhor colocou vocês. E é uma honra saber que o Senhor vai muito mais além. E que o Senhor abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém? Amém. O Rony, a Lide, o Rogério e a Silvia, eles já são consagrados em outras casas como diáconos. Eu não sei se você sabia disso, né? Apesar de nós caminharmos já um bom tempo com a Lide e com o Rony, para nós, por exemplo, foi uma surpresa. Podem se ajoelhar, pode se ajoelhar. E o que nós estamos fazendo aqui é reconhecer o ministério que já está sobre eles. E quando nós olhamos para os nossos irmãos, entendendo qual a parte do corpo eles fazem parte, né, em qual lugar eles ocupam, qual é a parte que eles ocupam no corpo de Cristo, nós podemos ajudá-los a crescer e a avançar nisso. A Lide, além de ser levantada, e o Rony, além de serem levantados como diáconos, estão sendo levantados também como líderes do ministério infantil. Como um cuidado geracional que nós falamos aqui. A Lide está sendo levantada como alguém que vai cuidar das crianças. Vai levantar, o Senhor vai preparar uma equipe maravilhosa. Mulheres dispostas, com maridos dispostos a olharem para as crianças com graça, amor e bondade. E em nome de Jesus nós declaramos que o serviço, a unção do Senhor está sobre vocês, para que vocês sejam tocados em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, para que em tudo que vocês fizerem, o nome do Senhor seja glorificado. Oramos para que o Espírito de Deus conduza vocês em todas as decisões, que o cuidado com a igreja do Senhor seja cada vez mais forte no coração de vocês, que o cuidado com as pessoas seja cada vez mais visível e notável em vocês. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos para que vocês sejam tocados por essa unção poderosa que está neste lugar. E assim como a pastora Sônia tem essa autoridade no diaconato, nós também como pastores podemos levantar os ministros. Nós confirmamos o ministério de vocês nessa casa. Confirmamos o ministério de vocês nessa casa. Ministros, servos, guardiões da ordem, cuidadores, ministros da palavra, homem e mulher cheios do Espírito Santo, ministros das crianças. E em nome de Jesus, o nome do Senhor será glorificado através da vida de vocês. O Senhor habilita vocês hoje, e vocês não terão falta de nada para cumprir aquilo que o Senhor chamou vocês para fazer. Eu oro em nome de Jesus por uma prosperidade do céu sobre Rony, sobre a Lídia, em nome de Jesus. Da mesma maneira, Senhor, que a unção do Senhor que está sobre este lugar visite poderosamente, Senhor, o Rogério e a Silvia. Toque o Senhor com o teu Espírito. Encha o Senhor para que eles não tenham falta de nada no exercer do ministério, Senhor. Que em nome de Jesus eles possam completar o corpo, Senhor. Que os lugares que estavam fechados serão abertos agora. Que o Senhor batize-os com o teu fogo, Senhor. Toque-os com o teu Espírito, Senhor. Encha-os com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu fogo, Senhor, a tua glória, o teu Espírito, Senhor, toque, Senhor. E a voz que chamou eles, Senhor, não seja a voz de homem, mas seja a voz do Senhor. E acima de tudo, Senhor, o que nós oramos
é para que a voz que chamou eles hoje seja uma voz que ecoe no coração deles por muitos e muitos anos, Senhor. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, Senhor. Que a voz do Senhor esteja ecoando no coração deles, Pai. Esse ministério que inicia hoje nessa casa, Senhor. Ministério tão importante que é o ministério do diaconato. Nós oramos, Senhor, para que sejam os primeiros de muitos, para tudo aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. E a igreja que aprova esse ministério celebra o Senhor e confirma isso para a glória do Senhor em nome de Jesus. Me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no mar. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Quero pedir para os nossos diáconos servirem a ceia do Senhor. Olha que bênção, gente. Aleluia. Vem para cá. Se vocês puderem fazer assim, olha. O Rony e a Lídia servem aqui esse lado, porque hoje é simbolicamente, né? E assim o Rogério serve esse lado da igreja, para que os dois possam começar, os dois casais exerçam esse ministério hoje em nome de Jesus. Então nós vamos celebrar o corpo de Cristo. E o diácono ele foi chamado para servir a mesa. E nós demos testemunho aqui do Vitor e da Vitória, do Reino da Amanda. E nós damos testemunhos também da Lídia, do Rony, do Rogério e da Silvia. São amigos já de longa data, são amigos que a gente já está caminhando há um bom tempo. E a gente entende e sabe que o coração deles está no Senhor. Então, em nome de Jesus, agora como nós conseguimos discernir um pouco melhor o corpo. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Fique esperto aí, viu? Fique esperto, o Senhor tá vindo com óleo sobre a sua vida também. Amém? Lucas e Andresa, fiquem espertos, viu? O óleo do Senhor tá chegando para vocês aí, viu? Tabata, Joana, o óleo do Senhor, a unção do Senhor já tá vindo aí sobre vocês também, viu? O Senhor já preparou vocês, guardou vocês. O Senhor vai levantar, o Senhor está estabelecendo. Nós vamos entender certinho o momento disso tudo. O Senhor tem um tempo para cada irmão, para cada pessoa, mas o Senhor tem um tempo. E a gente vai andar nesse tempo dele, a gente vai fazer essas coisas acontecerem em nome de Jesus junto com ele. Amém? Senhor, nós oramos por esse alimento porque não é uma refeição comum. É o teu sangue e o teu corpo, Senhor, que será dividido e servido no meio da igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levanta hoje o ministério do diaconato aqui nessa casa. Ministros que servem à mesa, Senhor. E nós discernimos o corpo do Senhor hoje, tanto no sentido de comer desse pão e beber desse cálice, entendendo que é a nova aliança com o Senhor, quanto também de olharmos para os nossos irmãos e entenderem do que eles fazem parte e o que eles carregam hoje, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Podem servir a ceia.